Prezados estudantes, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa 14ª videoaula do primeiro semestre de 2026 do curso de Filosofia na modalidade EAD da Universidade Federal de Pelotas. A disciplina é Filosofia, Cultura e Sustentabilidade. Bem-vindos, então, também ao último semestre do curso de vocês, da turma de vocês, tá? Queridos e queridas, vamos lá. Hoje preparei, então, para nós uma retomada, tá? Um resumão do que nós já estamos falando praticamente desde a primeira videoaula, que é sobre a importância das alterações, das transformações do nosso agir, do nosso pensar e das nossas reflexões acerca, então, da questão da sustentabilidade deste planeta e do conceito de sustentabilidade e da relação deste conceito com a cultura, com os nossos costumes, enfim. Então, eu preparei hoje um resumão e vai ser algo bem rápido. Está muito frio. Pelotas, hoje pela manhã, fazia apenas 2 graus. À tarde aqueceu um pouquinho, mas agora, que já está ao cair da tarde, neste momento que eu estou gravando esta aula, já está caindo a temperatura novamente. Então, nós vamos falar um pouco, então, sobre esse resumão de tudo que nós tratamos nessas videoaulas, tá? A filosofia e a crise climática, a cultura do consumo, a democracia ambiental e também das cosmologias indígenas, né? É possível um novo mundo também, como diz o Antônio Bispo, um dos autores que nós trabalhamos e vimos, né? E eu sempre ressalto que é um autor importante de seguir estudando, pesquisando e utilizando nas nossas pesquisas e nos nossos estudos, nos nossos escritos, tá bem? Vocês sabem que eu defendo que a filosofia deve ser pensada também, né? A partir de autores e a partir de problemas conflitantes da nossa sociedade, a partir deste lugar. Não descarto de maneira alguma as contribuições europeias, estadunidenses, mas nós também precisamos aprender a ler, a estudar, a pesquisar autores nossos, latinos, e pensar este lugar a partir daqui. Então, este foi o objetivo da disciplina o tempo inteiro. Portanto, utilizamos basicamente o pensamento do Habermas, juntamente com autores latinos, como o Antônio Bispo, um quilombola, e o Ailton Krenak, tá? Entre outros, claro, mas estes fundamentaram a nossa disciplina, os textos da nossa disciplina. Bom, então, assim, a crise climática, né, e o que a filosofia tem em relação a isso, é nos fazer pensar, é nos fazer refletir, é nos fazer buscar alternativas. Esse é o papel da filosofia, tá? Além de publicizar essas questões junto à sociedade na qual nós estamos inseridos, vivemos e convivemos no nosso dia a dia, ok? Então, assim, a crise climática é um dos maiores fenômenos, tá? Um dos maiores fenômenos não, né? Não vou chamar fenômenos, é um dos maiores desafios que nós estamos enfrentando nos últimos tempos, nos últimos anos. É um dos maiores desafios da contemporaneidade, né? E ela pode ser entendida, aliás, ela não pode ser entendida apenas assim como um problema científico ou técnico, tá? É uma questão, assim, cultural, é uma questão filosófica, envolve reflexões, tá? Envolve valores, envolve ética, tá? Envolve o desenvolvimento, o conceito desse desenvolvimento,
e principalmente, né, ou especialmente, a relação entre humanos e natureza. Então, nós vimos também que a modernidade, ela consolidou uma visão antropocêntrica, o homem é o centro do universo, o homem é o dominador, tá? É quem tem o controle. Então, segundo o qual, né, este homem ocupa uma posição superior em relação aos demais seres vivos, e este foi um grande problema imposto pela modernidade, né? Ou apresentado, para não dizer imposto. Então, a natureza, nesse contexto, ela passa a ser entendida como um conjunto, assim, de recursos disponíveis, ilimitados, tá? E utilizado, com certeza, para a exploração econômica. A natureza passa a ser isso. Tá? Então, essa perspectiva ela foi fortalecida pelo avanço da ciência moderna, pela Revolução Industrial e pelo desenvolvimento do capitalismo. Tá? Depois também nós vimos que filósofos contemporâneos questionam essa lógica. O Han Jonas, por exemplo, para ele o poder ecológico, o poder tecnológico, eu já estou bem atrapalhada nas palavras, né? Me desculpe. Então, para o Hans Jonas, o poder tecnológico alcançado, assim, pela humanidade, exige uma ética voltada para a preservação da vida e das futuras gerações. Perfeito, né? O seu princípio da responsabilidade, com esse princípio, ele afirma, então, que nós devemos agir de forma que as nossas ações não comprometam a continuidade da vida neste planeta, nesta Terra, né, da vida humana nesta Terra. A crise climática, então, revela os limites do modelo do desenvolvimento baseado no crescimento econômico ilimitado. O aumento da temperatura global, os eventos climáticos extremos, o desmatamento, né, demonstra que os recursos naturais, eles não são infinitos, eles são finitos, tá? E que a exploração desenfreada gera consequências globais, todos nós vamos passar por isso. Então, é uma responsabilidade de cada um, sim, e esse cada um como um todo, todos nós precisamos ter ciência, né, das nossas ações neste planeta com relação ao ambiente, tá? E conceitos importantes que nós vimos nessas videoaulas foi, por exemplo, o conceito do antropocentrismo, da ética ambiental, da sustentabilidade, da responsabilidade intergeracional, do desenvolvimento sustentável, da justiça climática, tá? E a crise climática, ela tem assim como ideia central a mudança ética e filosófica, tá? Na forma como a humanidade compreende a sua relação com a natureza, com o ambiente. Bom, com relação à cultura do consumo, que até na nossa webconferência foi bastante dialogado sobre isso, né? A cultura do consumo, ela caracteriza as sociedades contemporâneas, especialmente aquelas organizadas sob a lógica capitalista, que a nossa, né, é uma. Tá? Então, o consumo, ele deixou de atender apenas as necessidades, e era exatamente sobre isso que nós falávamos na webconferência. Ele deixou de atender apenas as necessidades básicas e passou a desempenhar assim, um papel fundamental na construção da identidade das pessoas, do status social e do sentimento de pertencimento, né? Então, a publicidade e os meios de comunicação estimulam constantemente esses novos desejos, eles despertam nas pessoas, nos humanos, esses desejos, tá? E dessa forma, os sujeitos, eles são incentivados a consumir cada vez mais produtos. E quanto mais nós consumimos cada vez mais produtos, mais explorado é o ambiente, mais explorada é a natureza, tá? Então, nós precisamos ter ciência disso, consciência, tá? E mesmo quando não possui necessidade real desses produtos, nós somos incentivados, e às vezes até sem nos darmos conta, a esse consumismo desenfreado. E consumismo desenfreado gera exploração da natureza de modo ilimitado e também desenfreado.
tá? O Bauman, né, vai dizer que a sociedade atual, ela transforma os indivíduos, né, os sujeitos, em consumidores permanentes. O valor das pessoas passa a ser frequentemente medido pela sua capacidade de consumo. E essa lógica, né, nos distancia totalmente da cultura, de uma cultura quilombola, de uma cultura indígena. Eles nos dizem que é capaz, sim, outros mundos, outros modos de viver. Isso nós vimos nas videoaulas, em várias passagens dos textos, né, do Krenak e do Antônio Bispo. Bom, essa lógica, então, ela gera graves impactos ambientais, tá? Essa lógica consumista, tá? Essa lógica capitalista. Então, para a sustentação disso tudo, ela vai gerar impactos ambientais como a extração excessiva dos recursos naturais, o aumento da produção industrial, desculpa, o crescimento da emissão de gases, né, de efeito estufa, isso aí a gente está vendo toda hora, falarem sobre isso, né, o crescimento e o impacto que isso acarreta, então, ou provoca no ambiente e, consequentemente, nas nossas vidas. A ampliação de geração de resíduos, nós também falávamos na nossa web, né, sobre isso, o que nós podemos, como era antes, como é agora, e o que nós podemos fazer para que isso tenha eu não digo um retorno, mas ao menos uma clareza de como lidar com essas questões hoje. Bom, e a intensificação da poluição também é um grande problema, né, desta lógica que impacta o ambiente onde nós estamos vivendo, onde nós somos parte. Bom, outro conceito importante que nós trabalhamos foi essa obsolência, assim, obsolescência programada, obsolescência, tá? Uma estratégia pela qual os produtos são fabricados para durar menos tempo, gente. Tá? Então, aí incentivando novas compras e aumentando o descarte de materiais. Então, o capitalismo já faz isso com a gente, né? Os produtos são fabricados para durar menos, porque se fizer algo assim que vá durar muito tempo, você não consome. Você compra um e dura muito tempo e você permanece com aquele. Bom, ou então eles fazem um produto, eles, né, vão produzir algo que vai ter menos durabilidade, ou então vem aí a indústria da moda, que mesmo que a tua roupa seja de uma confecção, por exemplo, duradoura, uma confecção boa, ela vai sair de moda, como se diz, vai sair de moda. E lá vamos nós consumir, né? Consumir e consumir. Esse é só um exemplo bobinho, tá? Mas você pode usar inúmeros outros. Nós vamos sempre seremos influenciados, né? Nos deixamos influenciar pelo consumismo, né? Então, são conceitos importantes da gente analisar, de nós refletirmos sobre, que é o conceito do consumismo, da sociedade de consumo, da obsolescência programada, do mercado, do capitalismo, da sustentabilidade, né? E a cultura do consumo, ela contribui significativamente para a crise ambiental, porque ela estimula padrões de produção e descartes incompatíveis com os limites ecológicos do planeta. Não é compatível, né? Então, certamente. Com relação à democracia ambiental, a democracia ambiental, ela refere-se à participação da sociedade nas decisões relacionadas ao ambiente. Ela surge da compreensão de que os problemas ambientais, eles afetam toda a coletividade e, portanto, não podem ser decididos, discutidos apenas pelos governos, pelas empresas ou pelos especialistas. E nesta questão entra a teoria do Habermas, né? Que o Habermas
o que ele diz? Que todos os envolvidos capazes precisam participar das deliberações, das decisões, em busca de um conceito, né? Bom, aqui também nós trabalhamos sempre mostrando a teoria da ação comunicativa do Habermas, os conceitos desenvolvidos pelo Habermas, trabalhamos, inclusive, como nós podemos analisar a teoria habermasiana com relação à a COP 30, que aconteceu no Pará o ano passado, sobre essas questões ambientais. Representantes do mundo todo, de todo o planeta, estavam no Brasil, né? E como que a teoria do agir comunicativo poderia auxiliar neste contexto, né? O Habermas, então, para uma democracia ambiental, ela está baseada em 3 princípios fundamentais, tá? Que acesso à informação, participação social, que é o que estou falando agora sobre a questão relacionada à ação comunicativa, e o acesso à justiça. Então, acesso à informação, a participação social e o acesso à justiça. O acesso à informação, os cidadãos, os sujeitos, né, devem ter acesso aos dados sobre os impactos ambientais, sobre licenças, sobre obras e sobre políticas públicas com relação a isso. A participação social deve participar das decisões que afetam o ambiente, a população, tá? Os envolvidos, nós, os sujeitos, por meio de audiências públicas, de conselhos e de consultas populares, nós podemos, sim, participar. Com relação ao acesso à justiça, os sujeitos devem possuir mecanismos legais para denunciar danos ambientais e exigir reparações. Aí eu pergunto, nós fazemos isso? Bom, as contribuições do Habermas, elas são fundamentais para nós compreendermos esse tema. O Habermas, ele defende que a legitimidade democrática depende do diálogo racional entre os participantes da sociedade. E a sua teoria do agir comunicativo propõe que essas decisões públicas devam resultar da argumentação, do consenso, tá? Do consenso construído coletivamente, intersubjetivamente, e não da imposição do poder, seja ele econômico, seja ele político. E na questão ambiental, isso significa que diferentes grupos sociais, comunidades tradicionais, cientistas, governos, movimentos, empresas, elas devem participar dos processos decisórios, tá? Então, conceitos importantes e a participação sobre isso é o conceito de participação cidadã, de deliberação, de esfera pública, de agir comunicativo, tá? Cidadania ambiental, justiça ambiental, são conceitos que nós precisamos buscar e ter clareza, ok? Bom, a proteção ambiental, então, ela depende da participação democrática e do diálogo entre diferentes setores da sociedade. Isso nós vimos, trabalhamos, falamos, e está bem claro para nós, né? Com relação às cosmologias indígenas, que foi outro ponto que nós destacamos nas nossas videoaulas, tá? Elas apresentam formas de compreender o mundo diferentes da tradição ocidental moderna. Enquanto a modernidade separa humanidade e natureza, os povos indígenas, eles entendem que todos os seres fazem parte de uma mesma rede de vida, de uma mesma terra, né? Então, assim, natureza e humanidade não é uma dualidade, não são separadas, não é um mundo separado de outro. Então, nessas perspectivas, os rios, as florestas, os animais, as montanhas, né, os outros seres, eles mantêm relações inclusive com os humanos, né, eles mantêm essa relação de interdependência, nós somos interdependentes do resto dos seres do planeta. Então, muitos povos indígenas, eles entendem que todos os seres fazem parte de uma mesma rede de vida, né? E nessas perspectivas, então, a natureza, ela
A natureza, ela não é vista como um objeto de exploração econômica, não, de jeito algum, de forma alguma, mas é parte de uma comunidade ampliada, tá? Ampliada no sentido de que todos possam participar, todos participam da vida neste lugar. Então, o Krenak, ele critica essa ideia moderna de separação entre humanidade e natureza, como nós vimos, tá? E para ele a crise ambiental, ela decorre justamente dessa ruptura entre humanidade e natureza. A crise ambiental vem daí, diz o Krenak. Bom, ele argumenta que o modelo civilizatório ocidental transformou a natureza em recurso econômico e enfraqueceu os vínculos entre os seres humanos e a Terra. As cosmologias indígenas, elas propõem para nós, né, ou propõem o respeito aos ciclos naturais, as relações de reciprocidade com a natureza, a valorização da ancestralidade, a preservação dos territórios, a convivência sustentável com os ecossistemas. E essas perspectivas têm sido cada vez mais valorizadas nos debates sobre sustentabilidade, mudanças climáticas e preservação da biodiversidade. Bom, conceitos importantes neste aspecto, nós podemos dizer que é o conceito de ancestralidade, território, interdependência, bem viver, cosmologia e sustentabilidade. A ideia central, as cosmologias indígenas oferecem alternativas ao modelo de desenvolvimento dominante, ao defenderem relações de respeito, reciprocidade e equilíbrio entre seres humanos e natureza. Nós podemos dizer que, aqui vou passar aqui que eu tinha feito um quadro, mas vamos para a síntese final, uma síntese final para a prova, tá? Nós temos uma prova presencial. Então, uma síntese final para a prova. A crise climática, ela é resultado de um modelo de desenvolvimento baseado na exploração intensiva da natureza e no consumo crescente. A filosofia vai contribuir para nós compreendermos, tá, os fundamentos éticos e políticos desta crise. Enquanto que a cultura do consumo, ela evidencia como o capitalismo incentiva práticas ambientalmente insustentáveis. A democracia ambiental, inspirada em autores como Habermas, por exemplo, defende a participação cidadã nas decisões ecológicas. Já a cosmologia indígena, representada pelo Krenak nas nossas aulas, na nossa disciplina, ela oferece uma visão alternativa baseada na interdependência de entre seres humanos e natureza. Em conjunto, pessoal, esses temas apontam para a necessidade de uma transformação cultural, uma transformação ética e política, capaz de promover a sustentabilidade e a justiça ambiental neste planeta. Um beijo no coração de vocês e até a próxima.